dia, eu sou Inaê, e a gente está com o entrevistador Caleb também. Olá. E hoje no podcast 3Min, a gente vai entrevistar a engenheira de produção Sabrina. Você quer se apresentar? Olá, bom dia. Bom, meu nome é Sabrina, eu tenho 47 anos, sou formada em engenharia de produção, é um tema que a gente vai conversar hoje, mas também sou formada em administração de empresas e mais recentemente terminei meu tecnólogo em design de interiores. Então, eu vou detalhar um pouquinho dessa minha experiência. A primeira pergunta é: qual seria a sua área de atuação dentro como engenheira de produção? Bom, atualmente eu atuo na área industrial. Eu trabalho numa indústria de petróleo e gás, na Petrobras. Trabalho há 17 anos. Então, essa é atualmente minha área de atuação, como engenheira de produção. E a segunda pergunta: o que mais motivou a você para essa área? Bom, a gente vai ter que voltar um pouquinho para até quando eu cheguei nessa área de engenharia de produção. Na verdade, no meu ensino médio, alguns anos atrás, eu me formei, não fiz um técnico integrado ao ensino médio de processamento de dados, na época na Federal do Cubatão, ainda era Cubatão, não era Casqueira. E quando eu finalizei, a idade de muitos aqui, talvez não, eu precisava trabalhar, para depois fazer uma faculdade. Tentei seguir na área de informática, fazendo, na época só tinha a FATEC aqui, de faculdades, Prestei 2 vezes, não passei, falei, bom, então vamos trabalhar, para depois a gente seguir. Já comecei meu primeiro trabalho graças ao curso técnico, mesmo sem experiência. Vocês sabem, o primeiro emprego é muito difícil a gente conseguir porque a gente não tem experiência. Mas pelo curso técnico eu consegui entrar numa indústria química em Cubatão, era Ultrafértil, como auxiliar administrativo. E fiquei lá durante 10 anos. Ao passar uns 3 anos eu consegui passar para a empresa, porque até então eu trabalhava numa empresa contratada, passei para a empresa. E aí eu já estava trabalhando nessa parte de compras, suprimentos, e aí eu falei, bom, eu seguir aqui, eu preciso fazer uma faculdade. E aí eu já tinha condições de pagar a faculdade, e aí na área era administração, contábeis e economia. Eu escolhi administração, porque eu falei, bom, é uma área mais ampla, onde eu posso atuar. Eu já atuava na área de administração, e assim fiz a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, fui promovida para analista e aí fiquei na empresa durante 10 anos, passando por várias áreas na área de administração. Uma área que, na verdade, eu adorei, assim, não foi algo pensado inicialmente, mas me identifiquei muito. E aí, em 2007, teve um concurso na Petrobras. E alguns amigos trabalhavam comigo, vamos prestar o concurso? Falei, Petrobras. Tinha para vários cargos de nível superior e nível técnico também, e aí eu prestei. Eu digo que a gente presta, fiz a inscrição, e aí no fundo a gente não acredita, Ai, são tantas vagas, será? E bom, vou fazer a minha parte, o que? Estudar. Eu diria que assim, se eu soubesse que eu teria condições de entrar, eu teria estudado mais. Porque a gente já vai na derrota, Não, gente, não vou conseguir passar. E, gente, para minha surpresa, eu passei. Durante muito tempo eu falei, nossa, que sorte eu tenho, Mas agora, com meus 40 e poucos anos, eu falo que não é sorte. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer algo, e vai, e tenta, e estuda, e se propõe, pode ser que na primeira vez não dê, pode ser que na segunda vez não dê, mas uma hora dá. E aí entrei na Petrobras como administradora de empresa. Entrando numa Petrobras, não sei se vocês, quando conhecem, Petrobras é um mundo, são várias empresas dentro de uma mesma empresa, tem vários segmentos. E mais recentemente eu fui para a área de exploração e produção. Nessa área de exploração e produção, pensei, área de administração, ótimo, tem uma área, mas é uma empresa de engenheiros, de engenharia.
E aí, mesmo trabalhando na Petrobras, fiz o curso de engenharia de produção, porque eu vi ali uma oportunidade de me desenvolver mais. É uma engenharia generalista dentro das engenharias, mas ela complementar também com a administração, então nada a gente se perde quando a gente faz. Mas é uma profissão mais analítica, de você organizar processos, implantar processos, né? E aí eu fiz a faculdade, 5 anos, me formei, foi quando surgiu a oportunidade. Eu acho que a gente tem que estar, na verdade, também preparado para as oportunidades. A gente não sabe. Eu não saberia que ia ter uma oportunidade para trabalhar nessa área, né? Mas eu me preparei porque eu vi ali uma oportunidade. E aí me formei, passaram alguns anos ali de formada, teve a oportunidade de ir para uma área de editoração e produção, que é a gerência que eu estou hoje, que é uma gerência de implantação de novas plataformas de petróleo, né? Então, na área de exploração e produção, a gente tem as plataformas de petróleo, aqui na Bacia de Santos, onde extrai o petróleo. E aí, essa gerência que eu estou, ela é uma pré-operação. O que seria isso? A Petrobras, ela contratou uma empresa para construir as plataformas de petróleo, né? Hoje, a plataforma que eu estou atuando é na P85, tem essa nomenclatura. Essa plataforma está sendo construída na China, o casco, que a gente fala, né? E os módulos que a gente fala de topside, que são os módulos que ficam nessa plataforma, estão sendo construídas em Singapura. Então, nessa gerência que eu estou agora, o que a gente tem que fazer? Implantar todos os processos, porque essa plataforma, uma vez construída, elas vão vir para ser operadas pela minha gerência. Para isso, a gente precisa desenhar e implantar todos os processos, sejam eles. Eu preciso mobilizar as pessoas que vão operar essa plataforma. Então, eu preciso contratar, mobilizar gerentes de plataforma, coordenadores, operadores. Então, temos aí um processo para a gente implantar. Todos os processos, eles têm uma rotina. Então, a gente também precisa desenhar e implantar esses processos operacionais. É uma outra atividade, entre outras. A gente precisa capacitar essas pessoas que vão operar essa plataforma. Então, também a gente precisa fazer um plano de capacitação. Então, esse é um exemplo prático das atividades de engenharia de produção que eu estou atuando agora. Bom, você disse que se tornou no técnico, né? E aqui uma das perguntas tem a ver com isso, né? E seriam quais são as suas formações, incluindo faculdades, técnicos e especializações? Bom, no decorrer da minha vida profissional, eu fui me deparando porque fiz administração, é uma faculdade mais generalista. Engenharia de produção também é dentro da engenharia. E aí, dependendo da área que eu estava percebendo uma necessidade de me aprofundar. Então, eu tenho algumas pós-graduações, por exemplo, na área de administração, eu tenho de finanças e controladoria. Na área de engenharia, eu fiz uma de empreendedorismo e inovações tecnológicas nas engenharias, gestão de projetos também eu fiz. Mais recentemente, eu terminei uma pós em metodologias ágeis, que tem tudo a ver aí com a parte de tecnologias, né? Não sei se vocês estão à frente, então, algumas das pós. Mas sempre assim, eu via uma necessidade de me aprofundar e nas pós-graduações eu consegui isso. Então vamos para a 4, porque ela já foi escolhida. Vou passar a primeira. Como você acha que a junção de todos esses cursos influenciou na sua área? Na verdade, eu acho que me tornou um profissional muito mais capacitado. Eu acho que todas essas experiências, todos esses cursos, todas essas áreas que eu passei também ao longo desses anos, eles me ajudaram a formar, né, a profissional que eu sou hoje. Pergunta 6. Como a tecnologia
está impactando a engenharia de produção? Uma correção com o colega que também é formado nessa área, né, de TI, não só na engenharia de produção, mas principalmente a área de tecnologia, gente, ela está impactando em todas as profissões. Quando eu falo todas, é todas mesmo. Por mais que você fale, mas eu não gosto dessa área. Provavelmente, na área que você decidir, a tecnologia ela vai estar como pano de fundo aí. Como eu comentei, na empresa onde eu estou, enfim, a gente está com toda essa questão das tecnologias digitais, seja na área de painéis BIs, para a gente atualizar os nossos processos, relatórios, sejam IoT, então, assim, é fundamental numa indústria de petróleo e também nos processos que a gente fala de base, né, onshore aqui. E você acha que futuramente o engenheiro da produção vai ser valorizado? E ele vai ser valorizado, desculpa, mais ou menos. Eu acho que assim, o profissional de engenharia de produção, a gente precisa, para ser valorizado, a gente precisa também se capacitar e mostrar esse valor, né? Eu acho que todas as profissões, engenharia de produção, eu acho que não é diferente, é uma área que ela tem muito potencial, tá? Exatamente para você agregar, mas para isso você tem que se atualizar, né? A gente está vendo aí a informática, então você tem que trazer essas tecnologias para o seu favor, né? Dando aí um diferencial, né? Qual o seu diferencial como engenheiro de produção? Porque a gente tem formados, inúmeros formados, muitos que vão entrar, mas o que te faz diferente? Eu acho que é exatamente isso, você está atento ao que está acontecendo, o que está vindo e trazendo isso para você. Acho que isso que torna profissional de engenharia de produção que tem uma vida promissora. E ao longo da sua carreira, quais os desafios que você enfrentou e como eles te ajudaram para o seu crescimento profissional? Bom, desafios inúmeros, né? Eu acho que até pela minha necessidade de primeiro trabalhar para conseguir pagar uma faculdade, eu acho que sempre acaba dificultando, mas eu acho que, por outro lado, hoje eu penso que foi muito bom. Assim, acho que essas dificuldades fizeram que a gente tivesse uma força de vontade de ir além, né? Então, começando pelo curso técnico, fui fazer um curso técnico, assim, eu morei a minha vida toda, vocês conhecem, no Maitá. Então, quando começou o Maitá, quando a gente foi morar lá, então eu passei praticamente metade da minha vida morando no Maitá, então você sabe, na época não tinha nem Ponte dos Barreiros, quando a gente tinha que vir para São Vicente, a gente vivia por Praia Grande, então eu já tenho a dificuldade, eu acho que realmente logística, né? Então, uma dificuldade na minha época também para arrumar um emprego, porque eu morava muito longe, não tinha, você tinha que fingir, morava em outro, dava um outro endereço. Então essas dificuldades, eu acho que me fizeram, na verdade, falar, bom, ok, é isso, mas eu vou correr atrás, e assim, a dificuldade, no meu curso técnico tinha muita dificuldade, porque fiz um ensino, na época era colegial, né, muito aquém, então você tem que correr muito atrás, assim, então, correr atrás de prejuízo, né? Não adianta a gente ficar naquela nossa posição, ai, poxa, que vida. Não, gente, vamos correr atrás. E aí, então, acho que essas dificuldades, desde o início, me fizeram assim, então hoje, assim, não há nada impossível, né? Como diz lá Charlie Brown, né? Impossível essa questão de opinião. Aqui perguntaram um pouco sobre de que forma a sustentabilidade pode se tornar um diferencial dentro da engenharia de produção. Bom, o profissional de engenharia de produção, como ele cuida muito dos processos, otimização de processos, implantação de novos processos, então ele tem um papel ali fundamental, exatamente de trazer ali práticas que tragam essa sustentabilidade, redução de
de resíduos, seja nessa área, redução de desperdício. Então, eu acho que também o engenheiro de produção pode ser um grande aliado nessa busca da sustentabilidade dos processos. E quais conselhos você daria para um estudante que quer seguir nessa área? O conselho que eu diria é assim: procure conhecer a profissão, as áreas. Eu acho que tem que ter algumas características, né? Qualquer profissão, né? Engenheiro de produção tem que ter uma visão, um pensamento crítico, uma visão analítica, tem que saber se comunicar. Então, assim, mas eu não sei, a gente sempre pode melhorar, né? A comunicação, trabalho em equipe, você, como engenheiro de produção, você nunca vai trabalhar sozinho, então você vai precisar realmente trabalhar em equipe, e o trabalhar em equipe é saber lidar com o diferente, lidar com as diferenças, com pontos de vista diferentes. E então eu acho que eu daria um conselho de que, se essa área interessou vocês, vão em frente, sempre se mantendo atualizados, sempre mantendo atentos ao que está acontecendo, porque não é uma ilha, a gente vive, né? A tecnologia está aí, então a gente tem que buscar sempre essas tendências e incluir ali na sua formação. Se você pudesse voltar no tempo, faria algo diferente na sua trajetória? Não. Não faria, sou muito orgulhosa, sou muito feliz por tudo que acabou acontecendo, assim, né? Hoje eu diria que as dificuldades, as barreiras, elas foram importantes exatamente para chegar onde eu estou hoje, assim. Então, estou muito feliz, realizada também. Antes você falou algumas habilidades que são importantes na sua profissão. Como você desenvolveu ao longo da sua carreira? Algumas eu acho que eu até tinha, e aí desenvolvi. Para quem acredita, sou virginiana, então pensamento analítico, organização, isso aí para mim já é algo, mas eu diria que aperfeiçoar o que você tem e o que você não tem, ok, a gente consegue aprender, a gente consegue. Você não ter humildade de falar, bom, eu preciso, né? Um exemplo, comunicação, né? Comunicação é complicado mesmo, né? Quando eu entrei na Petrobras, eu fui trabalhar numa área de processo seletivo, RH. Eu nunca tinha trabalhado na área de RH, assim, nunca foi uma área de RH uma das minhas preferências na administração. E aí, entrei, tem que trabalhar, né? E aí eu tinha que fazer palestras, mostrar, apresentar as vagas, né? E aí você falou assim, gente, como que eu vou fazer isso, né? E aí você respira, então, calma, vai dar tudo certo. E a gente vai, né, estudando, lendo como é que faz, vendo vídeos. Hoje em dia tem a tecnologia aí, você começa a se inspirar em profissionais que você acha como uma referência e começa a aprender. Eu acho que é isso. Eu acho que o que você tem de legal, você aperfeiçoa, e o que você não tem, você se inspira em outros profissionais que têm essas habilidades. Falando um pouco sobre tecnologia de novo, você acredita que a inteligência artificial, a automação e a análise dos dados estão criando novas oportunidades para a engenharia da produção? Se sim, quais? Totalmente, sim. Análise de dados, né? Como eu falei agora. Vejo na minha área, no Petrobras, a gente trabalha com o pessoal que é produção e também nossos colegas que são das empresas contratadas. Eu estou com 2 vagas de engenheiro de produção que tenham conhecimento em gestão de projetos e painéis de BI que eu não consigo preencher. Pagando ali o piso de engenheiro
dos engenheiros, né? Então, só para ter uma noção, assim, então tem um mercado muito grande, que a gente não tem pessoas que tenham essas habilidades. Então, eu estou 6 meses com 2 vagas de engenheiro de produção e eu não consigo preencher. Então, fundamental, assim. E quais outras áreas que o engenheiro de produção pode atuar? Bom, pela experiência que eu tenho ali, né, dos engenheiros de produção que trabalham na Petrobras, podem seguir diversas áreas, né? Pode seguir a área de industrial, que é a área que eu estou, pode atuar na área de serviços, pode atuar numa área de consultoria, pode atuar numa área de docência. Então, assim, tem um ramo, pode atuar na área de gestão de pessoas, mesmo lideranças. Então, tem um ramo enorme que pode atuar em engenheiro de produção. Eu acho uma carreira muito diversificada, muito interessante. Sou suspeita para falar da gente. Essa aqui é um pouco mais pessoal, mas durante a sua trajetória, você já pensou em desistir ou talvez até mudar de carreira? Não. Nunca pensei, não. Na verdade, assim, eu sempre fui, a minha trajetória foi, as situações foram me levando àquilo. Eu acho que o que foi bacana, assim, comecei a trabalhar numa empresa como auxiliar administrativo, tive aquele olhar assim, bom, pra cá, o que eu preciso para crescer? Todo mundo quer crescer, né? Então, identifiquei ali. Eu acho que é isso, né? Então, eu não me arrependo de nada, eu acho que eu sempre tive esse olhar de o que eu preciso para ser melhor. Eu acho que a gente tem que sempre procurar melhor, ser melhor, né? Porque profissionais, nós vamos ter vários. Eu acho que independente da profissão que vocês escolherem, que você tocar o coração de vocês, eu acho que o importante é vocês têm que ser acima da média, assim. Porque profissionais iguais vão ter profissões, né? Então, o que se difere? Então, se a pessoa tem uma boa habilidade de comunicação, aperfeiçoa isso. Isso pode te ajudar em qualquer profissão. Engenharia de produção é diferente. Networking, né, que a gente fala, acho que é muito importante também, né? Falar, mas como? A rede de contatos, né? Ter contatos, procurar, na medida que precisa fazer estágios, participar de grupos de estudo. Então, acho que ajuda ali a você ampliar essa sua rede. Sempre atento às oportunidades. A gente tem que estar atento. Oportunidade que se tem, gente. Tá? E às vezes assim, inicialmente eu acho que tem que fazer o que é. Nesse momento é essa área que eu vou, porque é essa área que vai poder me dar uma condição. Ok, faça o melhor que você puder. Em algum momento você vai poder, talvez, se for esse momento, o outro fazer algo que realmente você se inspire. E às vezes é trabalhando que você vai conseguindo visualizar, né? Olha, essa área não é a área que eu gostaria, então talvez seja essa. Então, acho que é isso. Bom? Alguém tem mais perguntas? Estamos abertos para perguntas. Não? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.